tese de Didi. Tem que vir ao vivo. Agora tá aí, ó. Aí aprendeu a estudar. Marília Gabriela? Tem que estudar, ué. Por quê, Renato? O podcast sai melhor, não sai? Sai, com certeza. Mas é difícil o Fabão. Mas o Fabão agora ele tá no prumo. Inclusive, galera, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vai começar o podcast e esse exposed do Fábio vai pro ar. Vai pro ar. Ele tá com essa mania. Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de 3 assuntos: maconha, cannabis e cânhamo. É tudo a mesma coisa, nego. Sou Fábio Mariano, Renato Ventura aqui do meu lado. Salve, salve, curiosos. Vamos aqui, vamos falar mais um pouquinho da nossa planta santa erva. Vamos falar com a doutora Li. Para alguns é a planta do demônio. Para isso que nós estamos aqui. É isso aí. Para isso que nós estamos aqui. A doutora Li, ela é biomédica da Unip, doutoranda em cannabis medicinal. Olha, então hoje é a hora que a gente vai encher a cachola de informação Você importante. é louco, eu fico até com medo quando vem gente muito inteligente assim. Mas se ela for legal, ela vai É que eu entender sou nós dois burrão. somos retardados. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Li, A gente muito obrigado. sabe como é que tá essa agenda. A gente sabe que final de ano é um negócio complicado. Maluco, né? Com essa Copa que, Copa segundo... Copa do Mundo já acabou já. Essa A hora Copa que o Brasil já acabou foi com a minha campeão. vida nesse final de ano. O Brasil já foi campeão Verdade. essa hora. A Ou Copa perdeu pra acabou França. com a minha vida nesse final a de Copa ano. complicou. Porque, poxa, no meio da Ó, semana... a gente tá gravando isso. Hoje, que dia que é hoje, Miguel? Dia 7 do 7/12. Ela disse que ela acertou o placar de Espanha e Marrocos. Não, Não. de 4-1. Brasil e Coreia. 4-1, Brasil e Coreia. Que era um placar que eu não imaginava. De amanhã não. De amanhã não. É isso que eu quero gravar. 2-1. É de sexta. Depois de amanhã. 2-1. 2x1 Brasil. 2-1, Brasil. Brasil. Final, quem vai ser? É difícil. Ela vai ter que jogar os búzios à noite ainda. Brasil e França. Não sei. Peraí, você pediu pra ela adivinhar esse tá dando palpite? Meu palpite é Brasil Já e tá França. falando quais são os caras? França 2x1. Aí, ó. Não sei. Não vai, Depois vai, que vai o dar Marrocos merda. Passou, eu ainda preciso assistir o jogo do Brasil da Croácia e eu falo quem vai estar no final. Pronto. Você tá com medo de ser o quê? É porque assim, vai jogar Brasil e Argentina desse lado, com certeza. Sim, com certeza. E aí- A Argentina não vai pegar o Brasil na final, né? Não. tem Não, como. não tem. Ele tá nessa chave assim, aqui nessa desse lado. nessa chave, provavelmente Brasil e Argentina. Eu gostaria que fosse Brasil e Argentina na final. Eu também. Gostaria muito. Eu também. Sinceramente, eu também acho. Mas aí, Brasil e Argentina, Brasil ganha, eu acho. Não sei. É. Eu fico com medo, porque a gente tem o Messi lá, né? E do outro lado, a gente tá falando Inglaterra e França. Provavelmente a França deve passar. Talvez. E do outro Eu não lado... dou- Não sei, não duvido mais Eu nada. não dou nenhum. Eu isso que eu ia falar, eu não dou nenhum. Meu pitaco é Brasil e Argentina numa semi, na Talvez. outra vai ser França e É uma possível... Portugal. Sim. França e Portugal. Final, Brasil e França. Eu acho França que é Brasil, 2x1. Eu acho que é Brasil e Portugal. França Eita. ganha? O Brasil e Portugal. tem mó zica com França, mano. Então corta. Brasil e Portugal. Corta. É hexa. Corta, Miguel. Brasil tem mó zica com Brasil e França. Portugal. 37, Brasil e Final. Portugal, final. Se for Brasil e Portugal, Brasil ganha. Agora eu vou ter que fazer um Se for esclarecimento. Brasil e França, Brasil ganha. perde. Ó, Que a- é isso? Perde. A doutora Ali tá dando essa instrução toda porque, além de biomédica, pesquisadora e doutoranda, ela gosta de Futebol. futebol e é corintiana. Corintiana. É o que eu falei, eu já tinha dito. Eu gosto 20% menos dela agora por saber que ela é corintiana. Mas ainda tem 80% ainda de margem, tá bom. Eu gosto muito. Se você me chamar pra um churrasquinho, uma cerveja, um futebol, eu Tá não vou negar. resolvido. Eu que organizo essa bagunça aí, gosto muito. Mano, impressionante. E eu venho de uma família palmeirense, tá? E você tem Ui. tempo de ser corintiana, curtir futebol, churrasco, cerveja e ainda ser pesquisadora? Você tá me surpreendendo muito. Eu faço Você uma me logística surpreende aí, muito. com certeza. não é Eu fácil. até esqueço que eu sou biomédica, eu viro a chavinha e fico lá, maloqueira, Eu torcedora, quis passar a Copa pra gente poder. O que eu te falei depois... quando a gente conversou? Você me convidou, eu falei assim, se tiver jogo do Brasil, eu não vou. É verdade. Era pra ser sexta essa gravação, está sendo quarta justamente por causa disso, porque o Brasil passou. Ele é Infelizmente. louco. Eu falei, é Fazer o verdade, quê? é real. Mas eu tô falando as previsões para que vocês saibam que a gente acertou ou errou. 2-1, Brasil com A Croácia. gente acertou todos. 2x1 Brasil e Croácia. E aí, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, Brasil passando, vai ser 1-0. Vai ser, tipo, bem... Bem suadinho. Bem suadinho. Eu não, sou... gol do Militão não, Vini Júnior.
Vini, pode ser. Vini Júnior, pô. Eu diria O que Militão, ele precisa pagar a pensão do filho dele. minha aposta é 0x0 Aí pode tempo fazer um gol. 0x0 tempo regulamentar, 0x0 pênalti, 4x2 Brasil nos pênaltis. Eu vou te falar. 4x2? Com a Alisson pegando 2. Ah, o Alisson é bom, né? Alisson é monstro. Ele é muito Ele é bom. monstro. E gato. Aí Gato. eu vou. Eu não vou nem- Ele é monstro e gato. E gato. E gato. Bicho é Gato. bonito. Mas essa seleção... Eu não vou Como nem é que assistir. você vai falar que o Alisson não é bonito, velho? Não tem como. Não Bicho tem é bonito. como. Bonitão. Não, essa seleção surpreendeu, assim, com tantos Na homens estética. bonitos na estética. Bem, assim, eu sou daquela Copa... Você consegue admirar tudo. Eu consigo admirar. Roque Eu vou falar bem a verdade. Eu sou muito Roque muito Júnior e fã do Amaral. Ronaldinho Gaúcho. Roque Júnior, Amaral e Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho- bruxo. Não, o Ronaldinho Gaúcho, Solidez. bruxo pra mim, ele era o top one daquela Concordo. Copa É. de boniteza. E ficava todo mundo... Sim, eu sempre fui apaixonada pelo Ronaldinho Gaúcho. Entre ele e o Predador, ele é Ronaldinho bem Gaúcho, bonitinho. irmão. Sim. Roque Júnior, Amaral e Ronaldinho Gaúcho no mesmo time não é um time de futebol, é um circo dos horrores. Não fala assim. Pelo amor desculpa, gente. Não fala Pelo assim. amor de Ó, Deus. eu vou ter que, eu vou ter que muito fã do trazer. Eu vou ter que Ronaldinho trazer. Gente do céu, feio Corta, Miguel, corta tudo. Feio demais. Tá malhando o cara. Vamos começar de novo. Bem Não, amigos da Rede Globo. eu sou um cara sincero, já falei que Não, o porque Alisson a é gente pode falar de bonitão. cannabis no esporte, Ó, né? por exemplo, eu posso falar pra A você. gente pode falar de ele cannabis adora. no Eu posso esporte. falar pra você, por exemplo, minha filha é louca pelo pombo lá. Falei pra ela, gente, Richarlison. você sabe por que o apelido dele é pombo? Eu não sei, mas provavelmente é por causa daquele tamanho daquele nariz. Parece um bico de pombo. Acho que é o peito. É porque ele é foda. É porque você viu o gol Feio dele. É a Demais. comemoração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Joga bola demais. O Vini, bola demais. eu fiquei muito impressionado agora, e falando, continuando de futebol, eu sou totalmente desconectado de futebol. Quando eu vi a seleção jogando, sou totalmente desconectado real, assim. Eu não faço ideia nem de onde os jogadores jogam. Quando eu vi a seleção jogando, eu falei, caralho, esse Vini Júnior é zica, Ele é muito mano. bom, eu Ele sou é bom apaixonada demais. pelo Vini Júnior. Onde ele joga, minha filha? Ele é Real muito Madrid. bom, Falei, Real Madrid. isso explica. É outro. Uma dica, aquele cara de preto é o juiz, tá? Ele é o juiz? Toca a bola pra ele. Ah... Vamos parar de falar merda. Chega. Acho que já deu, já. Já deu. Hoje tem bambu. Ó, Ó, o computador vai desligar de novo. Mas vai esse é meu entender. lado hétero top. É, esse é o seu lado hétero top Só masculino. faltou bem masculino, né? Tudo bem, gente, vamos desmistificar. Mulher entende Você, de futebol, por mulher acaso, gosta assim, de futebol. Nesse, É isso que eu ia falar, o nosso canal é pra quebra de preconceito. Vai atirar de boa. um jeito ou de outro. Nesse mundo atual, assim, as coisas estão bem polarizadas, é difícil até identificar. Você não nasceu menino, né? Só pra... legal. Só pra saber, vai que, né? Não. Essas coisas estão muito polarizadas hoje. Corta, Miguel. Eu não sei o que esse cara tá Sem bebendo. preconceito. Aqui não Eu existem não sei o que ele tá preconceitos bebendo. nenhum Não. sobre nada. Senhores, a Aline é Volta. pesquisadora, Volta pro meu papel. cientista. Eu quero que vocês tenham uma coisa na cabeça quando vocês assistiram. Nós gravamos 45 minutos de conteúdo e o computador desligou por causa de uma piada escrota do Miguel, que nem o computador aguentou. A verdade é essa. E agora eu tenho aqui uma pauta de coisas que a gente já falou, que a gente vai falar de novo. Mas eu quero que você comece, por favor, falando sobre você e como que você chegou a virar pesquisadora e Maconhóloga. doutoranda em maconha. Conta pra nós. Como que nasci isso na entrou na pesquisa, sua né? vida? Eu entrei na pesquisa no ensino fundamental por uma professora de biologia que fez a gente... eu estudei em escola pública e lá tinha um laboratório de biologia, era bem legal, assim. Estudou aonde? Eu estudei na escola Brigadeiro Gavião Peixoto, que fica em Perus, em São Paulo, Perus. na zona oeste e norte, né, noroeste. E lá, assim, da maneira como a Úrsula, a professora Úrsula, inclusive um beijo, ela fazia a gente ver a biologia de uma forma muito linda e em pesquisa mesmo dentro da escola. E eu sempre quis pro lado da medicina. E sempre quis ser cientista. Mas não sabia como que fazia. A gente não tinha essas informações, né? E aí, o dia que eu vi a pelinha da cebola no microscópio, microscópio ruim, mas que eu desenhava, assim, a pelinha da cebola na lousa, eu sabia que aquilo era Era minha aquilo vida. que ia te... Era o seu Nossa negócio, é o seu rolê. Senhora. Era o meu rolê. Que da hora. Maluco, porque eu gosto muito, amo o que eu faço. E eu acho que, assim, quando tem um professor marcante, devem ter saído outras pessoas cientistas daquela sala, porque ela era a referência, né? Demais, a Úrsula eu vejo, assim,
filhos de amigas minhas hoje estudando com a Úrsula, e eu comento na foto quando ela posta no status do WhatsApp, eu falo, nossa, o Fê, ela dá aula pro Felipe. E que lindo, porque eu espero que ele sinta a mesma coisa que eu senti, eu até me emociono. Eu já falei pra ela, ó, culpa sua. Culpa sua tudo isso, culpa sua várias coisas, sabe? Da hora. Gosto muito, sempre teve essa parte de leitura também na escola. A professora que é psicóloga, Fabiana Pellegrino. A gente leu a lição final juntas numa roda, assim, que é um livro de um cara que tem câncer terminal e ele vai viver e vai entender a vida. E a gente leu esse livro juntas, assim. Então, tudo isso foi estímulos pra gente saber que a gente queria, né? Fora as outras coisas, porque no ensino médio, eu fiz ensino médio, 2 técnicos junto, eu fiz técnico em prótese dentária também. Tá vendo como ela é nerdola? E aí... Eu falei, já tinha dito isso antes, eu sabia. Eu percebi. e Desde aí o começo eu já ia, sabia. eu ia meio que migrar pra odontologia. E eu fiz técnico em prótese, eu queria necrópsia, minha mãe não deixou. Ela falou que eu era muito nova para aquilo, até porque não podia, pra você fazer necrópsia você tem que ter mais de 18 anos. Sim, ensino médio. Eu falei, aí meu pai, não, eu vou lá, eu vou conversar. Emancipar, enfim, vai dar o jeito. Eu infernizava a vida da minha mãe. Me ajuda, eu não sei exatamente o que é necrópsia, me conta. Organização de mortos. CSI. CSI. Estudo de mortos. Estudo de mortos. Você é maluquinha, né? Assim, tem um Hoje lance de eu maluquinho. olho pra isso e eu falo, nossa, onde eu tava com a cabeça? Mas... Curiosa grau 10. Eu sou. É isso. O que me levou à pesquisa foi a curiosidade. Curiosidade. Mas aí Nunca me contentei com as respostas que eu ouvia, assim. tem um lance de CSI mesmo nessa parada de necrópsia, de entender como morreu, por que morreu, causa Ser morte. cientista CSI. É isso, CSI. Por Não, quê? eu tô Pra falando do onde? caso da necrópsia. Sim. Ah, legal. Tá, entendi. É um Mas eu lance de concordo, CSI. ser cientista CSI total. Estudar Sempre fui o essa. assim. corpo por dentro. Nunca me contentei com a minha mãe falando, por que funciona? Porque sim, não. Porque sim, não. Porque sim não é a resposta. Que Porque a gente sim não é ouvia resposta, No Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque sim não é resposta. Não. Quantos não você bem tem por aí. mesmo? 30. 30 é bem temporal com Castelo Rá-Tim-Bum. 30. Quando você Sempre tava... amei, muito. Então eu sou meio velho pro Castelo Rá-Tim-Bum. Eu assisti o Rá-Tim-Bum. E você assistia eu acho que eu não assisti nenhum Oscarito. dos dois. Nenhum dos dois. Eu tenho 50 anos. Velho pra caralho. Nenhum dos dois. Entendi. Mas Rá-Tim-Bum eu lembro. Cheguei na pesquisa Sensacional. Chegou na pesquisa através da professora. A professora te alimentou a sementinha da pesquisa. Aí veio o Enem. Tá. Né? Uma nova revolução de vestibulares. E na época era só FUVEST, Unicamp, né? Unifesp. Cada universidade tinha os seus vestibulares. Não era unificado, né? E aí eu comecei a estudar muito aquilo junto com muitos amigos. Amigos de escola que hoje em dia também são engenheiros, químicos e tal. Thaís, por exemplo, é uma das minhas amigas que a gente estudava muito juntas pro vestibular estando na 8ª série. Caralho. Eu já conseguia Vocês eram entender um pouco mega disso. nerdola mesmo. E escola Você tá pública. percebendo, né? Escola pública. Então, mas aí vai, pelo que eu já tô percebendo de você, fica bem claro, já vai muito mais da sua forma de pensar do que de onde você veio estudando. Não, pode ser que a sua escola seja maravilhosa e você é um ponto fora da curva. Mas ainda que você estudasse numa escola fraca, você continuaria sendo um ponto fora da curva. Porque você curte esse rolê. Estudar é o seu negócio. Eu não me vejo sem. Isso que eu falo. Eu me sinto... Se eu tô de férias, eu fico 10 dias, eu fico... Nossa, tô me sentindo uma pessoa... Vou comprar um livro. Você deve pensar isso. É um ódio. Gosto muito. Dá um ódiozinho leve. Mas Mas eu vou pra praia, ódio eu leio pequeno. livro na praia. 15% menos. É a pessoa que Hoje vai bem pra escola menos. tirar dúvida. Infelizmente, leio menos do que eu gostaria, por conta do dia a dia, que é muito corrido, muito puxado. Isso eu me cobro muito, inclusive é uma meta para 2023, ler livros diferentes, assim. Como na pandemia eu li muitos livros diferentes, que eu fico muito mais focada em artigo científico, revistas científicas. Mas hoje, por conta do doutorado e por conta dessa vida de... Tô com 30, então há 11, 12 anos em pesquisa já, então... Caralho. Você tem que ter... porque a leitura de artigos não é um lazer. Não, Ela é um trabalho. técnica, muito Exato. Você tem que ter aquele tempinho seu. Pra ler lazer, né? Que seja 10 páginas por dia. Pra ler uma Agatha Christie. Top. Ler Leiam qualquer Agatha porra Christie. que não top demais. seja ligado ao trabalho. Porque isso é muito importante. Não é que a gente vá desligar,
mas a gente direcionar a cabeça para outro Mas você canto. concorda? Aí, pergunta minha sobre o que você acha. A forma de comunicar e a forma de conteúdo mudou muito de uns anos pra cá. Ninguém tá dizendo que o livro se tornou dispensável, não é isso. Ler é legal. Mas a quantidade de informação que você consegue captar assistindo, por exemplo, um podcast... Eu sou muito. Ela falou. Eu falei, eu a gente durmo conversou ouvindo aqui. e lendo ouvindo e vendo podcast. Eu gosto de videocast, inclusive, os podcasts só de áudio. Maroto. Tem alguns específicos, inclusive o Mano a Mano, pra mim, é um dos top one, assim. E eu gosto muito de todos os tipos de podcast. Seja ele técnico, seja ele... Groselinha. Entendeu? Eu gosto muito. Assim, se você me perguntar todos o episódio do Podpah, eu fui terminar ontem do Ronaldo, eu fiquei muito brava porque eu não consegui assistir no dia à noite. Então, 1h da manhã, 2h da manhã, eu tô ouvindo podcast. E eu gosto. Eu sou consumidora muito Então, de eu podcast. acho que assim, a quantidade de informação que chega pra gente através desse tipo de conteúdo, ela é tão relevante quanto um livro, porque é e não muita cansativo, coisa. né? Não é. Não cansativo, porque Pode é ser. diferente de eu pegar um livro pra eu ler no começo do dia ou no meio do dia do que no final. É. Eu já estou extremamente cansada, então eu vou ler 10, 15 páginas, já vou cansar. Já vai começar e a pescar. aí acabo ficando frustrada por aquilo também, né? Pô, assiste o conteúdo do Flávio Augusto no Flow Último. Mano, sensacional. Ele conta umas histórias de Flow, empreendedorismo. Eu não consumo Flow. Não consigo. Chata. Já tentei. Chata. Não dá, já tentei. Eu- Alguns do Flow só, mas não consigo. Eu assisto bastante Eu podcast gosto do também, Flow. mas assim, é porque eu acho que a leitura é uma outra coisa. É diferente pra mim. Pra porque- mim também. Eu gosto de podcast. Podcast pra mim é lazer completo. Eu até trago uma história minha aqui, né? Quando a gente era criança, que tinha aulas de leitura e várias coisas, a gente não tinha dinheiro para comprar os livros que era pedido pela escola e pelos professores. Então, o que a gente fazia? Eu lembro o primeiro livro que eu li inteiro, assim, junto com uma pessoa, que é a Daiane Machado, uma das minhas irmãs, ela melhores lembra amigas. todos os nomes das pessoas. Mas ela é minha melhor amiga até hoje, Nome, minha CPF, irmã. RG, da Imagina, minha irmã. Minha Daiane, irmã. salve, Daiane. Daiane, a ideia foi dela, vamos comprar o livro juntas. Então, metade de dinheiro seu, metade de dinheiro meu. Então, a gente foi pedir pros pais, porque a gente não tinha, nem os pais, né, naquela época. E a gente lia em voz alta e fez a prova e foi as únicas pessoas que tirou 10 dentro da sala. Inclusive, a professora Luciana, ela conta essa história, né, que a gente juntava O as livro moedinhas rachado. ali. E, assim, adoro. Inclusive, foi Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Alan Poe. Eu- O hábito de ir à biblioteca era isso, que era Adorava, duro. Quem era duro ia pra nossa. biblioteca. Eu comprava livro de sebo. Eu fazia trabalho no papel ao maço, assim mesmo. E tinha que estar bonitinho, porque minha mãe mesmo, não tendo... E olha que você é uma geração pra frente da minha, por exemplo. Eu fiz muito trabalhar ao maço. Muito. Eu fiz muito. Muito. Você nasceu em E 92? o 92. E o Barça? Barça. Nossa senhora. A internet chegou na minha vida em 96. É o vô do Google. O vô do Google. O vô do Google. O pai do Google é o KD. Lembra do KD? A minha internet chegou na minha vida em 96. Daí tudo começou a mudar. Mas quando a gente passou a ter impressora em casa para imprimir trabalhos, os professores começaram a aceitar. Isso eu já estava no colegial. 2001, 2002, talvez. Até então Maluco tinha que ter isso. caligrafia, tinha que ter letra boa. Sim. Eu Tinha tenho a que letra ter. péssima Minha até letra hoje. horrível até hoje. Minha mãe tentou os cadernos de caligrafias, mas... A sua é pior do que a nossa. Eu acho que juntar de nós dois, a ruindade da sua é maior ainda. Parabéns, cara. Eu me esforço. Percebi. Você poderia ter estudado medicina. Mas eu sou engessêutico. Tranquilamente. Tá. Gostei de como... Achei o máximo, na verdade, Isso como assim. que esse caminho chegou. Mas, e aí, beleza. Quando você começou a pesquisa acadêmica de biomedicina, você já estava no cannabis ou não? Nunca. Nunca pensei que eu ia chegar na cannabis. Ainda era apostólica romana. Apostólica romana, Coisa linda. puritana, né? Extremamente preconceituosa. Isso é muito bom lembrar, porque eu era muito preconceituosa com os meus. Real mesmo, era mesmo? Real. É De família, vagabundo. Se ela era nerd, a maconha é de vagabundo. verdade. Mas na, aí na conheci- patotinha da maconha tava aqui, ela tava lá na puta que pariu, bem longe dos caras, porque... Conheci uma pessoa que fumava maconha e deixava claro, olha, vou demorar um pouco mais porque eu estou com os meus amigos. Eu, como assim? Eu não consegui entender esse lado. E fui entendendo que não era uma coisa ruim, que eu estava criminalizando algo. Mas não foi aí que entrou, Mas não quero pra mim. É aquele Não negócio, quero tudo pra bem, mim. não vou mandar matar, não vou avisar pra polícia, mas É. eu não quero pra mim. Não quero pra mim. Tá lá, né? Deixa lá. É tipo o gato e o rato, tá no mesmo planeta, mas não tá ali no mesmo lugar. E aí chegou por conta da doença, né?
enfim, dentro da biomedicina, no primeiro semestre eu já entrei para pesquisa. No primeiro semestre de biomedicina eu já entrei para pesquisa. Fui pesquisar fibrose pulmonar. E aí, logo em seguida, eu fui para o Einstein. Eu estava na faculdade de medicina da USP e fui para o Einstein. Trabalhar com saúde da mulher e endometriose, que é o que eu faço hoje. Então, mas, É por até, conta mas disso. até então nada a ver com cannabis. Imagina, o pessoal Ainda ia fumar genética. e eu... Não, ia para casa, eu preferia... Fibrose pulmonar, tem teste clínico de que cannabis medicinal ajuda? Sim. Tem. A endometriose, pô. Endometriose eu sei Sim. que tem, mas a Te fibrose mostro os pulmonar eu vários nunca tinha ouvido artigos, falar. inclusive, É. se quiser. Sim, muitos. E aí eu fui parar na maconha porque eu fiquei doente, né? Então... Já Doentaça formada? mesmo. Já Doentaça. formada? Já formada, eu tava no mestrado. Foi em 2019 que uma amiga, a Thaís, ela conversou... Eu tava doente, né? Vamos voltar. Doente de quê? Explica pra gente, pra nossa galera. Sim, a gente Porque, já sabe. assim, já a gente vimos já que- gravou 50 minutos aqui. Não, e a gente sabe que, tipo assim, estudo clínico é uma coisa e um relato, um testemunho é outra. Tem outro é, peso, não, ainda mais não, quando é óbvio. meu. E mesmo lendo estudos clínicos, eu não acreditava que a maconha Exato. funcionaria, né? Porque no seu caso, o que você tinha, né? Eu sou portadora de neuropatia periférica rara. O que é isso? Eu senti uma dor muito forte um dia trabalhando, estava no Einstein dando plantão, e fui pro pronto-socorro uma vez, 2 vezes, 2 dias seguidos e nada. E eu percebi que a minha perna estava perdendo a força. Mas achei que era por uma inflamação de ciático. Ai, ainda brinquei. todo mundo Falei, acha. ciático, tô ficando velha, Hérnia né? de disco, Tá chegando ciático. perto dos 30, então é isso. Que as pessoas falam, realmente está sendo Nunca, validado. até então, criança, nunca se tinha sentido nada. Não. Hoje eu atrelo um pouco as minhas crises de enxaqueca. Mas não sei se isso tem uma correlação. Porque eu fiz muito... Eu sofria muito de enxaqueca 4 vezes por semana, assim. Eu tomava altas medicações. Inclusive Louco. topiramato. Né? Mas eu fui melhorando com o tempo, porque eu fiz tratamento com acupuntura. E eu sarei minha enxaqueca com acupuntura. Caralho. Assim. Real. Eu saí dos alopáticos pesadíssimos para a acupuntura. Você chegou a pensar em acupuntura pro Faço até problema hoje. Ah, Eu faço até hoje. É correlacionado também, acupuntura, Exato. físio, várias coisas eu faço em conjunto. E aí fui pro hospital, até um dia que eu não cheguei a contar, mas eu fui levantar, eu tava com muita dor, já fazia 1 semana, e foi parando devagar os meus movimentos, já tava com atestado médico, e aí eu fui levantar pra ir no banheiro, e eu caí, não senti minhas pernas. Foi quando meu ex-namorado me Aí pegou. apavorou. Ele me pegou no Olha, colo. até eu De apavorei madrugada, me levou pro Aí Hospital São apavorou. Camilo, lá da Pompeia. Desde então, fiquei internada e eu não conseguia que ninguém colocasse o dedo em mim de tanta dor. Eu já tinha gastado muito dinheiro nessa semana, No corpo inteiro, ele doía tudo? tudo. Eu não conseguia que colocasse a mão em mim, assim. Caralho. Nada, eu não conseguia. Como é que leva pro hospital? Se Como é você que colocasse a movimenta? mão em mim, se você, sei lá, ameaçasse, eu gritava. Queima. Queima, dói, arde. É uma coisa muito, muito bizarra. Parece que tá passando fogo pelo corpo, assim. E aí, é muito maluco, porque aí eu fui, internou, nessa de internou, já entrou com a dose máxima de morfina, com a dose máxima de benzodiazepínico, diazepam, com a dose máxima de um monte de coisa. E em 4 dias, eu já tava com intolerância de um monte de medicação. Principalmente porque entrou Dramin. com a dose animal. Eu não posso tomar Dramin hoje. Eu tenho alergia a Dramin, a várias outras medicações. Tem uma lista, assim, que eu tenho alergia. E aí, ninguém sabia o que eu tinha. Fiz tratamentos, né, imunológicos pra suprimir, pra ver o que era. Nada pegava, até que entraram e falaram, olha, o seu problema é psicológico. Putz. É o caminho mais fácil. Virose Genial. psicológico. Depois de tanto virose é bom. corticoide, depois de umas químios fracas, né, que eu tomei. E aí, nisso, eu já tava... Minha sorte é que eu fazia algumas atividades físicas, então eu até comentei com você, né? Eu tinha um porte bom. E isso criou memória também no meu corpo, eu não cair total. Tão fácil. Eu sentia dor, então dor é algo bom. Se você tá sentindo dor é porque tem alguma coisa funcionando. Vamos voltar à memória que seu corpo sempre teve. Mas, enfim, eu cheguei num nível de internação UTI. Porra. Meu Deus. De tanta... Assim, coloquei um catéter na lombar pra ir a morfina direto A na morfina lombar. aplicada direto. Direto na lombar. Então, eu desci do centro cirúrgico, fui direto pra UTI, já deu incompatibilidade daquela medicação, não pude. Eu fui à toa pro centro cirúrgico. Puta que bosta. E aí eu fiquei nessa... Aí sem andar, não andei, né? Não andava, não tinha estímulo. Não tinha nada... Você não sentia a perna? Como se Não. você fosse uma paraplégica.
Sim, eu sentia dor. Se você colocasse, eu sentia dor, mas eu não tinha estímulo. Quando os Não médicos tinha, faziam os não- exames de estímulo, eu não tinha reflexo. Sem reflexo, com dor. Eu não tinha reflexo, com muita dor. Então, a dor era um sinal bom, né, da doença, porque tinha uma memória ali, então vamos estimular. Existe um nervo agora. Existe. Vamos ver da usar o onde. caminho certo Então, para ele. todas as medicações da vida, dor não melhorava, e agora que não melhora. E aí, minha amiga Thaís falou, vamos tentar, né? Aqui é muito comum se usar cúrcuma, que Aqui é o açafrão, na Alemanha. Ela tá fazendo a especialização dela lá. A doutorado. Um doutorado ela tava lá. terminando o doutorado dela lá. Ela Nossa, tava no meio do doutorado dela lá. Ela Minha é amiga. biomédica Ela também? é farmacêutica. Ela é farmacêutica. Isso, nós somos amigas, nós trabalhamos juntas no Einstein, ela foi pra foda. lá. E aí a gente não parou contato, inclusive nós somos muito amigas até hoje, por conta dela que eu Ainda tô bem. no doutorado. Ainda bem. Por conta dela que eu fui pra cannabis, que ela falou, procura, vai ler. Eu tinha uma Mas ela preguiça de mandou ler. procurar a cúrcuma. Depois a cannabis. Ah, tá. Mas a cúrcuma, eu fiz essa pergunta antes e eu não sei, eu não entendi exatamente. Ela falou, usa a cúrcuma. Como é que era essa cúrcuma? Era como? Era Não sabia. comida? Não, pode ser na comida, Macerada, pode ser é. macerada, pode ser em cápsula, que hoje em dia Tem. existem muitas cápsulas. Mas eu tava internada, então como que eu vou utilizar cúrcuma? Eu não sei, eu não podia também. Tinha um regime militar dentro do hospital Guideline. muito grande. Cê é louco, isso é muito... E aí, uma biomédica Quem vai doente, entrar? uma Quem vai cientista entrar com doente, chata, porque eu dei trabalho no Justo. hospital mesmo. É justo. Eu estou com dor, me ouve, eu tô com dor, sabe? Não é bem por aí, eu não concordo, eu batia de frente mesmo. Até que eu comecei a desistir da vida. Entrei numa depressão. Tanta dor, tanta... Morfina, era Como o é dia que é, inteiro. Eu tava é? com uma bomba de morfina. Morfina, atrelada a metadona junto, atrelada a benzodiazepínicos, atrelada a medicações neurológicas. Contar pra vocês, eu não faço ideia do Tá que são esses desligando. remédios. Na mas verdade, tava legal. desligando. Opioides. Muito forte. Desligando a Opioides. CPU. Tava desligando. Eu olhava por exemplo, Cannabis Cash, que tá escrito ali, eu não conseguia ler. Eu lia, mas eu não conseguia traduzir Entendi. aquilo. Não Você ia linka. processar. É. Como não conseguia, eu comecei a ficar doente, real, assim. Até que eu tive uma experiência, eu até não conto isso pra poucas pessoas. Agora você vai contar pra um monte. Só pra você saber. Eu tive uma experiência espiritual dentro do hospital, né? Eu venho de uma não crença, eu Normalmente vim de cientistas uma são assim. crença ateia mesmo. Por mais que a minha vida, o meu entorno é extremamente Religioso. religioso, no sentido de todas as religiões. Tem religião matriz africana, tem religião... Eu fiz catequese, eu vim de uma família católica, minha mãe extremamente católica, e eu sempre fui questionada disso, né? E eu questionava, inclusive. E aí eu tive uma experiência pessoal, eu não sei o que é, né? Mas eu acho que foi um anjo que veio pra me direcionar, porque nesse momento eu tava pedindo a morte há 4 dias já. Tá louco. Eu não queria mais, eu tava pedindo a morte, porque eu tinha muita dor. Se a morfina não funcionava, o que Ela ia funcionar? é o último grau. Se a metadona, que é mais o último grau da morfina, não tava funcionando, tramal, eu sempre tomei a vida inteira pra dor, alguma coisa, por exemplo, das crises de enxaqueca. Pô, o tramal já é um tiro. Pois eu tenho intolerância por tramal. Hoje eu não Mas posso nem talvez- ver tramal na minha Talvez frente. por isso que você, como você já tinha as crises, Muita já exposição, tomava né? remédio muito forte no passado, talvez isso já tenha deixado seu corpo um pouco mais... Mas não era corriqueiro. Era tá. vez ou outra Ai, e nunca. Porque eu sempre dormi pouco e estudava bastante. Sempre estudei desde o ensino médio, do primeiro ano, sei lá, das 7 da manhã às 11 horas da noite, assim, real. Então, tenho time de dormir. Fora o cursinho. Então, eu sempre tive essa rotina muito pesada e eu nunca tive problemas de ir pro hospital sempre, ou dor nas costas, ou esses déficits do corpo que foi mostrando, né? E aí, enfim, caí de doente, 2 anos sem andar. Muita dor, ninguém sabia o que eu tinha. De setembro de 2019, pandemia. Tá louco. Primeiro caso de pandemia, eu estava internada no Einstein. Eita, Lembra Lelê. daquele cara que veio da Itália Foi e tal? da Itália e foi pra lá. Que foi, na verdade, televisionado, Março de né? 20, né? Mas Isso. já tinha outros, Março de né? 20. Fevereiro de 20. Fevereiro de 20. Fevereiro de 20. Foi março, foi a decisão. Estava internada, março foi a decisão de fechar tudo no Brasil. Então, eu fiquei também, imagina, pandemia, um vírus desconhecido. Tá eu, louco. como biomédica, entendendo aquilo. Eu surtei, assim. E dor. A dor não ia embora nunca. Eu não dormia. Eu não dormia desde setembro de 2019.
eu só assim, cochilava. isso que eu ia falar, você não desliga, é a hora que o corpo entra em fadiga, aí dá uma desligadinha. Aí 15 depois, minutos, 10 minutos. aí depois desses 4 dias sentindo dor, veio essa... Cai o disjuntor, na verdade. Esse momento não é nem que você- sono, é o disjuntor que caiu. Maluca, eu surtei diversas vezes, assim, por mais que eu tive o privilégio, ainda bem, de ter um aparato muito bom dentro da medicina, né? E pra poder me amparar também, no sentido quando eu precisei de uma UTI correndo, Tava com lá. um ataque cardíaco de 195, ou por uma intoxicação de morfina com nada funcionando, meu intestino ficou sem funcionar quase 20 dias. Puta que pariu. Sim. Então, foram várias nuances, assim, várias coisas que, do nada, eu tava na UTI. Num hospital menor você teria tido A gente- muito problema. Para transferências, etc. Até para especialização. Um né? SUSão, Sim. esses hospital Sim. boca E de nenhum SUS receitava aí. cannabis, não receitava. Eu também tinha um pouco de pé atrás, então fui estudar, fui entender Não, pra dor crônica. Deixa eu te cortar. Você ia falar para mim da sua... Eu sou espírita. Você ia falar da sua experiência. Ah, é? Eu tô aqui esperando. Sua experiência Depois dos 4 Fui dias... superficial, né? espiritual. Depois dos Quero 4 saber. dias que você ficou muito Querendo- revoltada, porque você falou... Querendo a morte. Não, foi é isso, que né? o cientista, ele tem uma coisa... assim, a gente nasce Vê aqui pra no quê? Brasil, nasce Vê católico, pra quê? estuda. Aí chega num nível que você começa a se questionar. Até que você tem algum insight e que fala, não tem nada a ver. Não é porque eu pesquiso a ciência que eu não posso ter uma religião. Eu não misturo religião com ciência, tá? Eu acho que são coisas Cê- que podem se conversam, mas são coisas completamente diferentes. Porque cada um tem a Mas sua não são experiência. inimigos. Mas não são inimigos. Exatamente. Como é que foi a sua experiência? Você pode falar? Posso falar? É algo muito... eu sou muito introspectiva quando eu penso nisso, porque foi uma experiência muito incrível, assim. Porque eu queria desistir da vida. Eu já tinha desligado meu cérebro. Já não queria mais. Não aguentava mais aquilo. Tava entupida de... Tava entupida, É. com muita dor, com um mundo lá fora me esperando, caindo do nada, eu fui pra cama de um hospital. E aí eu fui entender os espectros, né? Foi muito bom, porque eu me reaproximei muito do meu irmão, me reaproximei muito de várias pessoas, assim, que o dia a dia faz a gente se se afastando distanciar. Daí para um lado. E aí foi assim, entrou uma enfermeira, desculpa, eu fico meio nervosa. Relaxa, fique em paz. Se não quiser falar também, tá tranquilo. Não, entrou... Eu perguntei se você podia não, falar. tranquilo. Entrou uma enfermeira e eu lembro que ela começou a falar do João de Deus e eu questionei muito, não gosto, abomino até hoje. Mas ela, muito coerente dentro das experiências dela, e a gente começou a conversar. Ela foi uma hora que eu tomava banho, eu exigia de tomar 3 banhos por dia, porque eu me sentia viva. Então, tinha que alguém me levar no banheiro para me dar banho, para trocar o meu lençol, porque eu sofro de toque, então tinha que estar tudo arrumadinho. E aí... É muito caso de Tô na cannabis. merda, mas eu tô viva, hein? É o caso máximo de cannabis. eu Dor fazia neuropática, TDA e toque. Tô na merda, mas eu tenho muitas dignidade. amizades no hospital, de gente Mano. arrumando meu cabelo, a gente fazendo as coisas. E eu exigia também meus cremes, meu irmão falava, você é muito chata, Aline, enfim. E aí foi numa dessas que eu tomei banho, fui pro quarto, eu lembro até hoje, assim, a roupa que eu estava, o ambiente. Tava um ambiente limpo, extremamente organizado, a cama super organizadinha, ela tinha acabado de sair. E aí, como eu não tinha reflexo, a cama do hospital, ela tem as travas, né? E aí ela tinha travado todas As laterais. Inclusive, eu não tô blefando, porque meu ex-namorado estava lá, ele mora em Minas Gerais, e ele vivenciou isso tudo comigo. Tanto que eu fiquei praticamente 24 horas depois do que aconteceu em silêncio, eu não falava. Eu só respondia sim e sim ou não, porque eu queria digerir aquilo que tinha acontecido, porque pra mim foi muito forte. Porra! E aí eu senti uma brisa. Entrou no quarto uma brisa, eu olhava assim, e eu não conseguia ver rosto. Eu via uma roupa azul, O vulto. um vulto, uma roupa azul bem clarinha, e fez real, assim, clec, na cama. Caiu, assim, o lado... A trava da trava cama. da cama do lado esquerdo, que é onde doía muito mais. É onde dói até hoje mais do lado esquerdo. E aí eu senti algo muito quentinho, porque era o quente que melhorava. Eu vivia de bolsas quentes no corpo inteiro pra melhorar, porque altera a temperatura também do corpo. E aí... Desculpa. Relaxa. E aí eu senti, eu falava assim, quem é você? Sabe? Tipo, eu não suportava mais que as pessoas colocassem a mão em mim. Eu não suportava mais. Eu olhava aquilo como algo
muito ruim, porque doía. Invasivo, Uma né? Invasivo, não aguentava mais. Era Invasivo. 4 vezes por dia, e fisioterapia, e médico, e enfia agulha daqui, 50 agulhadas dali. E aí eu olhei aquilo e falei assim, eu não... Quem é você? Eu questionava. Aline, fica preparada, vai ficar tudo bem? Caralho. Daqui muita coisa vai acontecer, você vai ser forte e isso vai mudar a sua vida. E eu falava, não, mas eu quero saber quem é você, o que você tá fazendo? Né? E nisso ele tava lá, ele vivenciou isso, eu vi uma luz muito grande. Ele viu também as mesmas coisas que você, ele e viu. ouviu também. E ele falou primeiro do que eu, porque quando ele falou, ele validou o que eu tinha visto e vivido. Entendi. E no dia seguinte a gente chorou muito, né? Enfim, Caraca. e aí era quente, e esse quentinho melhorava a minha dor. Que loucura. Que loucura. E eu não dormia, eu pedia a morte e tal. Tanto que quando melhorava a minha dor nessa hora, eu questionava quem é você, quem é você, quem é você, quem é você. E aí, no final de tudo, eu não via rosto, né? Eu via uma luz mesmo, mas com uma roupa azul bebê. E um quentinho passando, assim. O quentinho passava, ele não era estável no corpo inteiro, ele passava pelo corpo. E aí eu falava, eu só queria dormir, eu quero morrer. Eu falava, eu quero morrer, eu não aguento mais. E aí fechou a trave e falou, vai ficar tudo bem. Eu sou Jesus Cristo. Olha. Caralho. E aí eu senti uma brisa bem gostosa indo embora. A janela, que era uma cortina tipo de persiana, assim, meio que Balançou. mexendo. Porra. Eu, inclusive, depois fui assistir Largados e Pelados, que eu adorava muito, então A conexão ficou meio estranha, mas e ok. eu consegui dormir Não, e ela eu relaxou a ponto de poder ver televisão. eu consegui ver a televisão, É, eu consegui saber qual é o episódio que estava. Entendi. Deu uma clareada na Quando a gente mente. perdeu, a morfina não deixa você entender porra Entendi, nenhuma. deu uma clareada boa na mente Consegui me depois disso. centralizar e falar, eu sou a Aline. Eu tô aqui no Hospital São Camilo da Pompeia e o que tá acontecendo? Caralho, Passou por uma Eu sessão. um negócio nada a ver, mas a minha filha nasceu nesse hospital, eu conheço bem ele. Eu também. E aí, deve conhecer enfim, melhor que eu. aconteceu isso. Isso era quando, Aline? Que época? Isso foi em outubro de 2019. Outubro de eu lembro 19, exatamente. Tanto tá. que depois disso, acho que foi uma preparação, porque eu tinha muito medo de ir pra UTI. E 3 dias depois desse episódio, eu fui pra UTI. Foi o único momento que eu dormi em 2 anos. Foi nessa momento véspera. que eu fui meio que curada, assim, sabe? Caralho. Foi uma abertura de caminho da quebra também de preconceito, de várias coisas. Então, para um ser humano pedir a morte, porque eu nunca tive ideação suicida até o momento, É muito sério. é muito sério e muito louco, é um ateia, sofrimento. né? Eu ainda sou uma pessoa agnóstica, mas eu acredito muito no espiritismo, assim. Então, e aí foi quando eu me abri pra maconha, sabe? Foi uma Tá. vertente nesse sentido. assim. Porque você encarou como assim, é um preconceito, Tem um papel? é um preconceito do bicho homem, né? Você pensou o seguinte, é o que Padre Ticão fala, se Deus me deu Falava. essa planta, Infelizmente, falava. tá na fala dele. Então, se essa planta é de Deus, ela tem que ser usada. Sim. Ele não veio à toa. Nada na natureza veio à toa. Então, essa terapia que você passou serviu para te Foi intensivo, né? sacudir. É engraçado Foi que... intensivo. Como nada na minha vida foi brando, Suave. sou uma pessoa intensa também e tal. Foi um intensivo maluco, assim, porque acho que a vida meio que me parou. Porque eu estava vindo freneticamente, acabado de terminar a faculdade, estava entrando no mestrado, e geral falando assim, para um pouco. Sossega. Muito obrigada. Para um pouco, sossega, respira um pouco pra você ver o que você vai fazer nos próximos momentos. Não, eu não posso parar. Eu nasci de periferia, eu sou preta, as oportunidades vêm pouco na minha vida e quando vem a gente tem que abraçar. E olha que maluco, como tudo acontece pra gente poder entender, né? E hoje eu entendo super, assim, o porquê que eu passei aquela dor, o porquê que veio a neuropatia, que mudou minha vida nesse sentido pra eu entender o que era cannabis. E aí a cannabis chegou em mim no momento de dor. Então hoje eu falo que eu entendo a minha mãe. Minha mãe sempre falou, vamos aprender com amor do que com a dor. E eu fui aprender com a dor física, real, assim. Eu li um material, não sei agora, pô, que merda que eu não tenho a fonte, mas eu li, eu sei que o cara falou o seguinte, o cara falava, vamos aprender sobre maconha sem dor? Sem dor.
como Porque diz o Dr. Gustavo Montoni, ele fala que a Quase maconha... todo mundo que a gente conhece aqui, a gente faz a mesma pergunta. Sim. Qual foi o gatilho? Como que você chegou Como é que nessa? você chegou? Quase todo mundo chega pela dor. Alguns Poucos- são maconheiros de adolescência. Não, mas Acho que a foram maioria, poucos. né? Mas a maioria, não. Não, Como mas que tá essa pesquisa? Eu Não, acho que, não. assim, das pessoas que vêm aqui, muitos deles já tinham tido contato com a substância. sim, mas E para aí eles efeitos fazem uma medicinais, migração, né? Para cannabis medicinal, para quem decidiu pesquisar, geralmente é por algum. Não, peraí. Dividindo aí o Relato de público. caso sendo meu Dividindo o mesmo. público. Quando a gente fala de médicos, o Dr. Pedro mesmo é um caso, que ele falou que na faculdade ele era conhecido como maconheiro. Sim, mas E aí ele foi entendendo que aquilo tinha uma aplicação terapêutica muito mais intensa do que os alopáticos, e ele era muito mais conectado com o humano e tal. E aí ele criou o lado da trouxe para trouxe pra parte médica dele. Inclusive, ele conta uma história ótima, assistam, vocês vão curtir. Ele falou que quando ele começou e ele decidiu, a família de médicos, toda a família dele é médico, pai médico, mãe médica, avô médico, ele decidiu abrir uma clínica para tratamento de cannabis. Chegou, pai, vou abrir uma clínica de tratamento de cannabis. O pai dele respondeu para ele, se é para abrir uma boca de fumo, filho, você não precisava ter estudado seus 8 Olha anos. o preconceito, É. né? Mas Os é muito malucos. foda. Porque lá também na periferia a gente conhece o prensado. Sim. E isso é atrelado ao negativo, que é atrelado ao cara que vai te roubar, que é atrelado ao... Pelo amor de Deus. Ao tráfico, né? ao comando. Então, eu fui entender que aquilo era medicinal quando eu passei por uma dor que nem a metadona melhorava. Por quê? Porque na nossa cabeça, o alopático é o que menos vai fazer mal, é o que foi estudado, Exatamente, foi e é o que tá estudado. validado. É o que tem Mas é o que mais evidência. faz mal. Ah, é o sim. que mais ferra o seu corpo. Eu fui morrendo aos poucos. Meu rim ficou ruim. Eu nunca tive pressão alta. Eu tive... A minha pressão foi Não. a 20 e tantos. Caralho. Fígado. Então... O Fiquei fígado, horrível, coitado assim. do E sempre fígado. tive uma metabolização muito boa. Muito boa. Eu desenvolvi diabetes no período de internação, no período de metadona e morfina. Quando você saiu, parou, passou. Não tenho nada, eu sou extremamente saudável hoje. Caralho, que da hora. Os meus exames são ótimos. Voltaram ao normal. E aí, isso aí você tá me falando que isso aconteceu em outubro de 19. Quando que a cannabis... Quando você começou... Nesse momento você tava internada, Aí falou com a pedindo Thaís. pra desligar a vida. Thaís, Pedindo pra desligar da vida, sem andar, sim. foi pra UTI. A Thaís te sugeriu cúrcuma, que você não fez tratamento, obviamente. E depois, quanto tempo até você entrar com a cannabis? Foi quando a mesma falou pra mim assim, olha, faz o seguinte, aproveita que você tá no hospital, que você tá procurando coisas pra fazer, com que tempo. você não tá feliz com o seu mestrado, você consegue pular pro doutorado direto, você tem vários artigos publicados, você fez uma iniciação científica muito boa e aproveita e utiliza isso para você direcionar esse tipo de energia. Vamos ver o que a gente pode montar. Monta uma ideia aí, mas vê como que é aplicado a cannabis medicinal, Então, porque aqui é muito comum, na O Alemanha. uso da cannabis, o seu uso da cannabis medicinal e o seu doutorado meio que entraram juntos na sua vida. Junto. Nasceram juntos. A minha cura veio junto com o meu prêmio, que foi o doutorado, por isso que eu olho para isso como um filho, assim. É uma coisa que, depois de muito tempo, eu fui lendo, porque assim, na minha cabeça de cientista padrão, né? Porque você está dentro de uma academia, né? Então, eu entendia que o máximo que poderiam fazer, eles estavam fazendo. Realmente, foi tudo feito. Não tinha mais o que fazer, não tinha para onde correr. Mas, para mim, tinha ainda uma outra alternativa, né? De vida, porque eu queria viver. E aí, eu fui lendo para ver se dor crônica melhorava, porque eu já entrei na dor crônica, não era mais aguda, tinha os picos agudos, mas o dentro teu de dia a dor dia era de dor. crônico. É. Era de dor score 20, eu não dormia, eu não conseguia tomar banho. Era assim, melhorou, então assim, eu tomava banho depois das doses de morfina e de diazepam. Porque aí eu conseguia estar um pouco mais Pra tocar. anestesiada, pra entendi. água cair, pra você ter Entendi. noção. E aí eu fui, que demorou em torno de pra eu chegar na maconha, assim, pra eu tomar depois. Pra você confiar. Vamos falar em acreditar. Pra Confiar, pôr na né? boca, pelo que ela tá falando. Doutora Donai Manzella sentou comigo em 2021, em julho de 2021, que foi quando me ligaram. Eu tava internada, a administração do convênio me ligou, porque não sabiam mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. Eu já tava no nível máximo. Inclusive, eu estava com intoxicação de morfina
e estavam tentando me tirar desse quadro, por isso que entraram em contato, porque conseguiram uma médica da dor, que é uma médica especialista em doenças crônicas e raras. Muito obrigada, doutora Danae Manzella e doutor Lauro Iotti, e da Clínica Cador, inclusive. E aí eu fui lá, depois que eu saí da internação, e ela me mostrou, olha, vê aí a cannabis, você que estuda bastante. Eu já tava estudando, mas não falando pra muita gente. Tá. Tava tentando introduzir na minha família. Gente, o que vocês acham? Muita gente falou dentro da minha família, é modinha. Aí eu falei, não é modinha. Porque é muito antigo, Eu vou né? tentar. Muito porque não me antigo. sobra mais nenhuma opção. Não, você era refratária, total. Não me sobra mais nenhuma opção. Eu já estava numa refratária mesmo. Eu já estava num tratamento assim, não tinha mais o que fazer. Nada fazia efeito. E eu senti... E a dor me deixou pirada. Eu tive altas ansiedades, altas síndromes do pânico, que a dor te traz isso. E aí eu fui tomar. A doutora Donai receitou, tal, fui tomar. Chegou em novembro de 2021. Em 2 semanas eu voltei a andar. 2 anos, praticamente. Eu fiquei 2 anos. Da pesquisa... Não, foi 2 anos. Da Ela pesquisa... falou outubro de 19, 1 ano ela e tava meio até a internada. pesquisa. 2 anos. Um ano Aí e mais meio. 6 meses pra tomar. 1 ano e meio. Mais 6 meses pra você criar coragem com pesquisa pra tomar. Mas eu tava muito sem grana, eu fiz uma vaquinha. Justo. Fui assim no desespero mesmo, porque as medicações eram muito caras. Minha família fazia vaquinha pra comprar, minha mãe se virava, meu irmão. Era muito caro, assim, 1.000 e tantos por mês, olhe lá. Porque não se tem no SUS essas medicações, nem no alto custo. Algumas de alto custo era tipo R$30 que eu consegui eliminar do saldo. E aí eu fui tomar e eu fiquei surpresa com o resultado, assim. Eu fui no meio da pandemia, ainda foi em 2021, ano passado, então tava começando a abrir as coisas, né? Eu fui pro Bourbon de ônibus. Falei, não, eu quero andar de ônibus. Quero ver gente, quero andar, quero subir no ônibus. Foram 2 anos dentro de um hospital, não vendo ninguém. E você, nesses Pandemia, 2 anos, você não Exatamente. andava. Nesses 2 anos, você não andava por dor. Por dor e uma disfunção. Eu tinha uma Falta ectasia vasolinfática. Depois que eu comecei a tomar a cannabis, aquele inchaço, né, dessa ectasia vasolinfática, que encostava na raiz nervosa da minha medula. Então é como se fosse a minha casa, que é o meu corpo, teve um curto-circuito. E não voltava de jeito nenhum. Era muita excitação. De um inchadinho só ali. E aí a cannabis conseguiu desinchar aquilo, mas aí criou uma memória por Mas não conta é da dor. essa não é a causa central do seu problema. Não. A causa central foi uma ectasia vasolinfática, Isso, mas tá. assim, não O que- se o sabe que causou ainda isso? o porquê que inchou. Exatamente. entendi. O porquê Sabe- que causou isso, Sabe não se que sabe. inchou, que encostou e que deu curto. Agora, Tá, por que entendi. que inchou? Por que que inchou, ninguém não sabe. sei. Não sabe. Tá. Não sabe. Nem eu. Eu não sei te explicar, eu não sei. Não, faz sentido. mas Acho que tem Não coisas sei. que... E aí é a cannabis raríssima. entrou nisso. Eu comecei a tomar, testar diversos óleos. Percebi que só o CBD não funcionava. Minha dor ainda continuava alta. Melhorava outras coisas, ansiedade e tal. Mas foi desmamando, né? Então eu saí de tipo 24 comprimidos diários, mais as medicações na veia. Se cogitaram de colocar uma bomba de Uma morfina bomba pra de eu ir pra morfina, casa com a bomba de é. morfina, eu me neguei. Eu não quero isso, eu não quero isso. Deixa letárgico pra caralho, né? Eu não pensava, eu falo pra você que eu tenho danos ainda disso, sabe? Eu ainda tenho muita fadiga, melhorou muito, assim, praticamente 200%, mas eu não sou mais a mesma energeticamente depois da morfina, é real, assim, mas sou outra pessoa depois da maconha. Você pegou Covid, não? Peguei. Pegou? Mas peguei Covid em dezembro do ano passado. Fazia um mês que eu tava tomando o óleo. Já tava eu tinha acabado de tomar a 3ª dose. E aí veio o boom do Natal do ano passado. Eu peguei no Natal e fiquei o ano novo em casa isolada e Tá, tal. mas ficou de boa, pelo visto. Eu fiquei de boa. A única coisa que eu tive foi muita febre durante praticamente todos os dias. Assim. Tá. Eu perguntei porque eu sei que também tem os efeitos adversos que acontece isso também. A pessoa que pega o Covid, tipo, fica com sensação de cansada por anos até a síndrome pós-Covid. Eu tive bastante cansaço com o Covid, assim. Sequelas. Síndrome essa pós-Covid sequela. eles estão chamando, né? É. Síndrome pós-Covid. E o meu olfato não é mais o mesmo. Não, Não, muda o cheiro das coisas. Eu não peguei, sabia? Mó cagada. Não. Peguei. Peguei Covid 2 vezes e dei uma engordadinha. Mais leve. Imperceptível. Percebi. Foi isso. Tá, Aí a maconha entendi, chegou em mim entendi. pela dor mesmo, nesse sentido. Pela dor de Mudou minha fato, vida. Dor. Né?
eu estava perdida dentro da pesquisa, eu não sabia o que eu queria muito dentro da pesquisa, porque eu já tinha pesquisado célula-tronco, que eu queria muito, e chegou, assim, como um presente na minha vida, pesquisar célula-tronco com a doutora Ana Carla Goldberg. Enfim, não sabia o que eu estava perdida, assim, em relação à pesquisa, porque eu queria fazer um doutorado que eu gostasse, e um mestrado, porque é para a vida inteira, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso pensar um pouco do que eu gosto e do que eu quero. E aí a maconha chegou e eu falei, uau, é isso. Eu preciso falar pro mundo. Isso que eu falo, você teve uma experiência própria. Você fala assim, puta, eu tenho que dividir É isso. diferente. Com muito tenho bom que senso, como dividir. estávamos conversando. Exatamente. Eu tenho que né? dividir, mas eu tenho que dividir de forma séria. Sim. Porque é aquele negócio, uma coisa mal feita joga um trabalho maravilhoso. É a mesma coisa de falar que o THC é vilão. Foi o THC que me salvou. Ele não é neurodegenerativo, ele é neuroprotetor. Ó, você que é o defensor do THC, né? Eu sou. Total. Toda Mas vez que a mais gente fala pra barato aqui, ele mesmo. fala, olha... Mas ele Mas gosta mais por pra causa barato. Mentira, eu nem fumo, é zoeira. Ele fala porque, assim, a gente quer quebrar o preconceito, quer trazer a cannabis, a maconha como um medicamento, mas... Sempre tem que arrumar um vilãozinho Mas- nesse rolê. Mas o THC, O THC, não. se você O estiver THC, estudando bem, ele tem a função Aí dele. eu faço uma analogia, assim, um pouco mais profunda, né? Porque o THC para a sociedade é visto como um neurodegenerativo, que é atrelado a algo negativo, que é atrelado à maconha. Então, a cannabis é só o CBD. É. E não É. é assim, né? Primeiro que já começa lá atrás do racismo, do preconceito. Maconha é a mesma coisa que cannabis medicinal. É a mesma maconha medicinal é a mesma coisa que cannabis medicinal, dentro do nome macanha, que vem de origem africana, O fumo cannabis preto. do fumo O preto. fumo preto, fumo de índio. Exatamente. E cannabis vem de origem do leste europeu, então, peraí. Óbvio, é igual, mas mesma um coisa. contexto histórico completamente diferente por conta da criminalização. Então, os meus morrem todos os dias por conta do nome maconha, né? Se separa que cannabis e maconha são coisas diferentes. Não são, gente. Cannabis e maconha Mesma são coisas coisa. iguais. Né? Lógico, contexto histórico diferente, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar do preconceito racial, a gente precisa falar que existem os pretextos para criminalizar. Você acha que faz a ideia da maconha ser tão criminalizada no mundo inteiro tem a relação de que ela tem por origem os africanos que vieram? Você acha que essa conexão racial Terminar ela os existe pretos, né? mesmo? Lógico. Preto e pobre. E preto e pobre. Preto e porque, pobre. assim, eu vou dar até uma outra Porque tem os uma outra mexicanos coisa nos que Estados Unidos. aconteceu. Exatamente, como o Preto e mexicano pobre. dos Estados Unidos, os indianos Os também. indianos de casta rala. Sim. Aconteceu uma coisa muito chata umas semanas atrás. Eu fiquei muito triste com a WeCamp, porque eles colocaram um vídeo no Instagram. Inclusive, eles excluíram todos os comentários. Eu fui uma das que comentei. Muita gente foi lá comentar. Atrelou o fumo do THC como algo negativo, que aumenta... que o fumo aumentava o THC, que fazia algo ruim para o corpo. Colocando de novo o espectro da maconha, do fumar, do THC, que fazia mal. Peraí. A gente tá falando de uma referência bibliográfica dentro da cannabis medicinal. Tá errado. A gente precisa ter bom senso. Sim, Vamos falar. estudar. Não, e aí eu Pesquisar. comentei lá que artigo científico vocês Exato. estão lendo. Tem que ter alguma coisa. Que artigo científico Adorei. vocês estão lendo. Se Porque meter não com é o gente mesmo errada. que a base científica que eu criei junto com uma startup. Eu li mais de 400 artigos de fevereiro até julho desse ano. Dentro da cannabis, atrelado a patologias. Eu te mostrei. Aham. Então, assim, vamos ter bom senso. Não funcionou o THC por conta que você aplicou No de lugar uma certo. forma errada. Você aplicou no lugar certo, Vamos na falar dose dos certa. canabinoides dentro do sistema endocannabinoide. Não estudaram o sistema endocannabinoide, porque chave e fechadura. E aí eu olhei aquilo, foi muito próximo do que o CFM fez há umas semanas atrás, há um mês Ridículo. atrás. Obrigado, ridículo. CFM, por essa ridiculeza. E olha que, se a gente não é Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos, o Biden lá ele perdoou dívidas por maconha, né? Dívidas de jurídicas, né? Judiciais. Por quê? Se a gente for olhar dentro do sistema carcerário, das pessoas que utilizam a sua farmácia da biqueira como medicamento para dor de cabeça, para várias coisas, vamos falar desses espectros também, né? Porque eu só estudo hoje maconha e o mundo está estudando
Por conta das mães que foram atrás. Sem Sim. dúvida nenhuma. Por conta do fumo que os africanos fumavam e viam que dava bom em algum momento da vida, no sentido de dor, no sentido de felicidade. Então, foi por conta disso. Sim. Isso foi um estudo observacional, Sim. começou aí. Alguém- O Michulan chegou bem depois. Sim. Então, vamos respeitar também o Michulan, que aí ele foi Lógico. pra parte de pesquisa, ok, mas cadê? Por que o preconceito? Então, assim, a Weekend, ele excluiu todos os comentários, bloqueou comentário, ninguém comenta. Mas você apagou o vídeo ou não? Até semana passada estava, eu vou até olhar, porque... Vou olhar e vou comentar de novo. Não Eu dá pra quero comentar. botar fogo no parquinho! Não dá pra comentar. Então, assim, Fecharam os comentários. quais artigos científicos estão lendo? Não que pode, medicina é essa? É gente. pra branco? É. É pra rico? É pra elitista? Não pode. Não, e mesmo que seja... Não, vamos assim, dar educação canábica, qualquer- tá errado. exatamente. Não é educação, tá deseducando. Qualquer um que estudou sabe do efeito comitiva. Exatamente. Da importância de cada Eu acho que terpeno, eles Cada um dos Não, canabinoides. tá aqui, ó. Canabinoide. Eles falam isso aqui, ó. Eu vou ver. Absolutamente claro para os colegas médicos as diferenças do uso recreacional, do uso fumo da cannabis comparado ao cenário de uso medicinal. Quando a gente está falando do cenário de uso recreacional, cenário de uso fumo, a gente está falando de um conteúdo, primeiro, que é desconhecido, que muito frequentemente tem altas concentrações de THC. O fumo, pessoal, biodisponibilidade da cannabis por essa via... Peraí, eu quero dar uma ênfase aqui. Via inalada. O que ela tá... Via inalada. Até onde eu sei, e eu sou ignorante, Via tá? inalada. Até onde eu se sei, ela falar? é uma das mais rápidas. Das mais rápidas, principalmente pra quem tem dor E neuropática. com mais biodisponibilidade. dor Quem crônica tem dor tem aguda. pressa, né? Quem tem dor tem Quem pressa. tem dor tem tá? pressa. Existem as vias, as formas farmacêuticas. Inclusive, não é só óleo. Existem gummies, existe creme, existe a flor. A flor é medicinal, ela pode ser receitada, inclusive validada pela Anvisa. Inclusive, Nanocápsulas. saiu agora- Tem as nanocápsulas, tem Nanocápsulas tem milhões de formas farmacêuticas. Inclusive, só um ponto importante para quem não está acompanhando. Teve jurisprudência agora, porque uma pessoa processou o convênio para ganhar a flor e o convênio foi obrigado a pagar. Sim. Então, já tem jurisprudência jurídica Dessa forma e farmacêutica. Da médica forma farmacêutica para de ser flor, farmacêutica sim. com flor. Eu tá? tenho a minha receita, né? Eu tenho um CID, atrelado a um CID. E, assim, foi médico falando isso, sendo que tem evidências muitas, não é um artigo, não é achismo. Não é eu que tô indo lá e falando que funciona. Essa empresa é o quê? Empresa de cannabis medicinal? A Weekend é uma empresa de educação Nossa, canábica. é educação. Deseducação canábica, né? Mas E aí, aí... aí ele fala das altas concentrações de THC no sistema nervoso. Estudos de farmacocinética que apontam que é possível chegar a 130, 150, até mais nanogramas de THC por ml nessa via inalada. Para vocês terem Por quê? Porque a dor tem pressa, né? E então a gente tem várias... Você não pode porque eliminar é nada. o óleo. Sem Pessoas estudo, você atrelam não- óleo. Ah. Tudo bem. O óleo é uma forma farmacêutica extremamente boa, inclusive eu tomo óleo, mas existem outras formas, então vamos falar, né? O óleo, ela é conhecida por 46, alguma coisa por cento do todo dentro do Brasil. Pessoas que usam a forma farmacêutica do óleo. Poucas pessoas utilizam forma farmacêutica vaporizada, de flor, poucas pessoas utilizam gummy, poucas pessoas utilizam bálsamo, sabonetes, enfim, sabonetes íntimos, supositórios, né? Comprovados cientificamente. A gente falou sobre supositório do dia, todo mundo deu risada da minha cara, mas eu sei que também é uma via Mas de alta não, biodisponibilidade, demais. extremamente rápida. né? Principalmente para quem tem cólicas, endometriose, por exemplo, Boa. dentro dos órgãos, né? Então a gente precisa falar disso. Trazer uma deseducação para colocar o que você quer que as pessoas comprem tá errado. A gente precisa falar da verdade. Ah, A perfeito. verdade tem que estar em primeiro lugar. Perfeito. A gente- Ela falou que tá eu perfeito. já peguei também artigos de médicos, podcasts, de o cara falar que ele não apoiava a maconha porque não tinha estudo suficiente. Então, você pode ter seu achismo. Eu Ok, guarde pra mas- você. mas falar que mas não contra existe- fatos não há argumentos. Exatamente. Você tem evidências científicas. Tem Não lá dá. o Canakiss. Eu não sei, eu acho que eles não conhecem o Canakiss. Canakiss é uma plataforma que filtra todos os artigos científicos dentro do PubMed, joga lá. PubMed, dentro de e joga lá. E no PubMed você tem acesso a Vai no todas as PubMed. patologias. É só você colocar cannabis, Cannabis. qualquer outra Exatamente. coisa. Ela tem sabe? vergonha até ficar com raiva. Quando ela fica com raiva, ela passa a olhar pra câmera, apontar e xingar. É isso mesmo!
Meu Não, Deus eu do vi céu, isso, eu mulher é fiquei muito assim. brava. Mas é isso. E no Mulher- doutorado, rasga e joga no lixo? Rasga e joga no lixo toda essa educação que A farmacopeia chinesa joga fora? Entendeu? O que a gente Não falou dá, aqui com a não doutora dá. Cíntia, que é uma dentista incrível e ela tem um viés bem Doutora ligado a Cíntia, eu isso. sou apaixonada por Ela ela. é sensacional. Inclusive, Ela eu vi veio ela aqui- hoje, aí eu vim pra cá. Ela veio aqui, Semana que vem. pode falar da gente pra ela que ela vai falar Doutora bem com certeza, Cíntia, porque o nosso incrível. papo com ela foi sensacional. Uma das coisas que a gente falou aqui aquele dia foi que, assim, a maconha tem relatos de uso dela para fins medicinais que datam 2.000 anos antes de Cristo, né? Alguém falou um negócio desse. Sim. China e tal. Sim, China. Beleza. Se você pegar 2.000 anos antes de Cristo, ninguém fazia ideia de como converter uma molécula em óleo. Não. Ou seja, Era fogueira. ele sempre foi Chá de usado maconha. chá. como chá. Elizabeth II utilizava o chá para suas crises de enxaqueca. Inalado, Inalado. Ou bebido, enfim. O negócio do óleo é recente. A humanidade desenvolveu essa técnica Para recentemente. criminalizar também. Também, tá. Porque se utiliza... Desculpa. Imagina. Peraí, desculpa. Você é o cara aqui. A ideia do óleo é tratar, obviamente, sou super a favor, óbvio. Só que assim, É que se a- coloca o óleo como uma cannabis e a flor como o capeta da situação. É que eu acho que, tipo, pelo que eu tava. Eu É li, da flor que vem o óleo, sabe? Eu li uma matéria e queria te perguntar isso, inclusive. Eu li uma matéria falando que casos de maconha fumada estão dando mais problemas pulmonares do que o cigarro. Aí tinha uma relação lá com o filtro do cigarro. E óbvio que quando a pessoa faz o beckzinho dela lá, ela não põe filtro Ou nada. com o tabaco. E aí ela tá fumando um monte de coisas juntas ali, seda e tal. E é fumaça no pulmão, quer queira ou quer não. Então eu acho que o óleo, ele tem uma apresentação mais limpa. Com certeza, a gente tá falando de redução de danos. É Aí isso, sim. boa. Quer falar mal da fumaça? Não atrela Ao a canabinoide. porcentagem do THC ao canabinoide, Boa. o que Sim. é o que a planta É, a traz. via- vamos criticar Vamos falar a via de redução de diminuição. danos. Ok, por isso que existe a via inalada, a via vaporizada. Existem várias vias farmacêuticas, várias administrações, né? Dentro das posologias. Então, assim, vamos falar de redução de danos, uma piteira, né? Piteira com filtro. Uma piteira com filtro, ou a forma inalada para você ter o controle de temperatura ali, como a gente estava conversando. Ah, Tem gente você que fala gosta de disso. fumar, mas Sensacional. o ato da Sem fumaça, queimar. sim, faz mal. Queimar faz mal. Tá. Transformar alguma Mas coisa em fumaça Se eu faz tô mal com pro pulmão. dor, nível 20, Não, igual no boa. hospital, Mas, o pelo sublingual. amor de Deus, né? O inalado é mais rápido do que o sublingual? Sim, Sim. bem mais. Você tem uma É. administração do inalado, né? Uma forma farmacêutica do inalado, administração via fumaça, né? Fumo. Uhum. E você tem de 3 a 5 minutos que faz efeito dentro da sua dor aguda. Tá que Bom, pariu. se você tá com uma dor daquela que ela falou, Tô aquela dor que falando, dá não é vontade de achismo. fazer xixi. Não é achismo. Não, Primeiro. não, nem Né? acho que É evidência seja. Então, científica. Não, mas a mesmo gente fala. E comprovado. mesmo assim, o THC não é o vilão. Ele Ah, tem que tá. ser bem usado. Exato. E aí Ele tem que tá ser aqui, pesquisado. Tá aqui. Eu Só. sou super sensível ao THC. De verdade. Hoje a gente encontrou a dose, assim. Eu sou sensível mesmo. Tem gente que é sensível. Por isso que existem testes genéticos para saber que ainda não é acessível. Como que eu vou falar de testes genéticos na periferia? As pessoas não entendem. Perfeito. Peraí. E a gente peraí. fala isso. Educação canábica pra quem? Exatamente. Educação canábica tem que ser pra todo mundo. Entendeu? Você tem que dar um jeito dessa coisa E chegar aí lá. fala da parte recreacional pra atrelar de novo ao uso do recreacional Do vagabundo. do vagabundo, da figura negativa, porque essa palavra negativo, ela é racista, né? É uma palavra que te coloca e de novo atrela o preto a coisa ruim. É porque vem de Né? negro? É negativo? É. Nossa, eu não Eita, sabia. porra. Negar. eu não sabia, não. Negar. Mais uma que eu aprendi. A gente aprende, eu também aprendo, eu fui aprendendo. E aí eles te atrelam a isso, ao uso recreacional. Peraí, se eu tô aqui com vocês, a gente tá tomando uma cerveja, um vinho que é álcool, extremamente neurodegenerativo, É recreação, é isso? recreação. Por que eu não posso juntar com os meus amigos e fumar também e ter uma recreação nesse sentido? Isso eu falei outro dia, inclusive. Eu falei que você vai sair pra um rolê. Um exemplo, tava eu e minha esposa, a gente vai sair pra um rolê lá, não sei o quê. Falei assim, é muito mais inteligente, se você quiser curtir uma brisa, uma vibezinha, fumar um do que beber. Porque a brisa da maconha não vai te dar colateral no dia seguinte. Não. O álcool dá um colateral Você já volta bem. desgraçado, Você já velho. chega em casa bem. Na verdade, a própria maconha deixa você parar de tomar o álcool, né? E, de novo, eu não sou uma pessoa que eu fumo, não. Não, né? nem eu, tô pior falando que nem que é o que eu vejo
e que existe evidências científicas e dentro do espectro de amigos mesmo, né? E quando eu fui ver que aquilo ali estava validado por artigo científico, eu tô falando desse ano, tá? Porque loucura. os estudos aumentaram Tá desse ano, assim, vertiginosamente. que eu Pelo fui menos o ler CF muito, assim, muito, dentro das patologias. Pode falar. Que você Eu ia falar, desculpa. pelo menos em relação ao vídeo que você está mostrando, pelo menos o CFM tem um argumento de que essa normativa que eles criaram foi em 2014 e eles só fizeram a cagada de pegar uma merda que tinha sido criada lá atrás, com os estudos que tinham há 8 anos atrás, E e não fazer acontecer agora não sem atualizar, revisar. não Sem revisar. atualizar. Pelo menos eles têm esse argumento pra falar. Esses babaca fizeram o vídeo agora, eles nem esse argumento não tem, porque eles fizeram um negócio baseado nas ciências de e assim, hoje. Eu É acho desinformação. que foi uma estratégia. Eu acho também que foi uma estratégia política do CFM. Também acho. Né? Porque foi perto do segundo turno, o Biden tinha falado tudo aquilo e sancionado o perdão da maconha, né? Pelos usuários. E aí eu acho que foi uma desinformação Temos que fazer alguma geral coisa. para criar um pouco, enraizar mais esse tipo de preconceito. Inclusive, eu estava internada quando isso aconteceu. Eu fiquei extremamente brava. E trazer um pouco E de... detalhe, o meu óleo, quando eu fui, eu falei, vou tomar um óleo. Eu levei o óleo pra internação, essa foi a primeira internação que eu não fui pra UTI, que eu não tive nenhuma outra intercorrência, assim, que minha pressão ficou tranquila, porque eu tomei meu óleo. Só que sabe como meu óleo? Eu podia tomar meu óleo dentro de uma caixa fechada num cadeado. Ô, louco. Sério? Não, você vai... Eu falei, eu não vou fechar no cadeado. Me mostra por que eu vou fechar no cadeado isso aqui. Tenho receita, Não, tem não é nem... autorização não, da Anvisa. Não, e não é nem questão de receita. Eu vou bater dentro da evidência científica. A gente vai conversar de igual para igual. Você é farmacêutico, você sabe do que eu tô falando. Eu falei para farmacêutico. Você sabe do que eu tô falando. Você tá dentro de um sistema, então você, como um porta-voz da área da saúde, também precisa chegar nos seus grandes lá e conversar de uma maneira branda. Se atualizar, porra. Troca ideia. É que tá foda, né, mano? É um preconceito filha da Então, puta. assim, aí eu sou respeitada não por ser Aline preta e mulher. Eu sou respeitada por um currículo Lattes. Quando as pessoas falam, o que você faz? Eu faço doutora. Eu não... As pessoas precisam tirar e desmistificar isso, sabe? Porque antes disso tem o Fábio como ser humano, CPF, tem o Renato, tem eu, tem, tipo... E... Os curiosos. Entendeu? E todo mundo, então... Exatamente, todo mundo participa. Funciona, mas vamos ter bom senso também. É por isso que existem os canabinoides. Para que é aplicado cada canabinoide? THC serve para quê? É aplicado para quem? Por que não administrar em pessoas mais jovens? Por quê? Porque você tem uma interação com a anandamida, exatamente. né? E você tem muita produção de anandamida ali. Inclusive, nós produzimos maconha, que é o nosso sistema endógeno. E o exógeno é quando administramos de forma óleo, fumada, vaporizada, gummy. Então... você consegue entender. E eu fui entender isso depois que eu li foram mapeados 400 e tantos artigos dentro de uma evidência científica de Oxford, que é um filtro que a gente cria dentro da pesquisa para ter as melhores evidências, né? Então, opinião de especialista eu excluo. Não quero opinião de especialista, eu quero dado, né? Para você entender qual patologia, qual canabinoide que foi aplicado, quanto que funcionou. Por isso que você entendeu que Vai ver a THC é estatística. neuroprotetor, não é neurodegenerativo. É o CBD que é neuroprotetor. Na minha cabeça era o CBD que era neuroprotetor. Na verdade, eu digo que a maconha é o espectro completo, né? Ela é Exatamente. toda neuroprotetora, Tá, né? entendi. Ela é toda neuroprotetora. A gente ouve e eu pergunto isso pra várias pessoas, mas pelo visto você tem uma experiência um pouco maior do que as outras pessoas que eu perguntei sobre isso. A gente já ouviu dizer aqui várias vezes que o THC tem uma implicação em pessoas mais jovens na criação de novas conexões neurais. Sim. É um fato científico. Por quê? Não porque faz mal ou vai te degenerar. Não. É porque o seu sistema ele está sendo construído, Desafiado. né? Desafiado, É. porque você já tem o seu sistema endógeno. Seu Perfeito. sistema endocannabinoide, você produz maconha, que é anandamida 2-AG, né? Principalmente no leite materno. Produz muita maconha. Então, você tem lá muita anandamida. E aí, o THC, como a gente estava conversando, o THC... ele é muito parecido com a conformação molecular com a anandamida. Então, ele é muito parecido também no sistema chave-fechadura. Então, seu sistema meio que fica bugado, Fica sabe? perdidinho ali. Por isso que é importante administrar o THC um pouco depois dessa juventude, Tá. mais aplicável. Não que não seja aplicável quando você tem uma dor crônica, É o que você tem que eu ia falar aplicar. isso agora. Se você tem Redução de epilepsia, danos, né? Redução de exatamente. danos. Se você tem epilepsia, crise convulsiva, porra, uma fritada do cérebro é muito pior. É, sim. Exatamente. Mas no usar caso do um- THC, mas no caso de uma crise convulsiva, pelo menos CBD. pelo que eu sei, o CBD é mais eficiente. Então você CB pode usar um é Broad, outras- por outros- exemplo. Assim,
Aí é onde Não faz um não pra mim, eu Olha. quero ouvir ela falando. É onde eu questiono muito a terapia clínica, no sentido de estar desse lado aqui de pesquisa, sabe? Porque você, como você falou, né? Você pode usar um Broad. Calma. Nós temos... Cada corpo é um corpo. Tá? Eu acho que falta muito ainda da clínica da medicina canábica entender que não é um Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo. Ótimo. Por isso que existem os canabinoides, os fitocannabinoides, os terpenos e todos os flavonoides e um espectro completo de uma planta. Vamos entender a anatomia da planta para a anatomia do corpo para a necessidade daquela patologia. Então, eu posso usar um Broad, às vezes eu posso usar um isolado de THC que vai funcionar muito melhor. Depende da quê? Porque você tem uma queixa principal, né? Você tem uma dor. Né? Qual é essa dor? Mas você tem outras dores. Às vezes pode não funcionar o THC para uma dor... o CBD pode não funcionar e precisa ter CBD porque aquela pessoa sofre de ansiedade. Então, eu não... É um conjunto, né? É um conjunto, por isso que existe, e a enfermagem é muito importante nessa titulação de dose. Tá. Para você entender cada paciente, onde cada canabinoide vai ser aplicado, para quê, por quê. Né? Já se descobriu que o CBG, ele é analgésico, assim como o THC. E não é psicoativo, E não é não é psicoativo. psicotrópico. Dentro dessa linha do que você está falando, minha curiosidade é, quanto tempo você demorou para modular a sua dosagem? Você lembra? Por ignorância. Não, por início, ignorância, Eu acho sim, que no por melhor ignorância, sentido da porque palavra, pra tá? mim também eu entrei achando que só o CBD era terapêutico, Legal. né? Então, pra uma dor crônica como a minha, score 20, 30, que é o que eu falo pros médicos, é score 30. Quando eu tô score 10, eu tô de boa, tô em casa. Tô Tá com uma lavando dor, mas tô louça. em casa, tô lavando louça, conversando. Tá lavando louça. Entendeu? Suave. Tem Tô gente ali, morrendo, mas eu tô bem. eu tô ali. Se fosse um homem, estaria Morto. como? Com dois tá morto. Na cama, coberto até o nariz. Fui demorar de ter uma dose terapêutica 6 meses. Aí não foi nem tão. Não foi tão. tanto. Você não foi tão assim, ignorante. Quando Mas você tem assim, pra falar que eu estou bem de uma dose terapêutica de um óleo que acertei o óleo, né, que é alto concentrado de THC, precisou ser alto concentrado de THC pra minha dor, desde julho. Julho agora? 22? Caralho. Mas, Não, a gente ouviu, assim, porque é uma medicina que não é uma consulta de 30 minutos, de 20 minutos. Não. É uma a gente conversa. falou brincando hoje que o médico perguntou até a cor do cocô. Exatamente. Como é que você dorme? Precisa. Como é que Qual que é o você seu dorme? cocô? Como é que você caga? Precisa. Ué, E eu acho que a medicina canábica dentro dos profissionais de saúde Trouxe ainda isso. é muito defasado. Tá, mas tá Porque trazendo. Agora sim tá trazendo. Porque é muito... CBD serve pra todo mundo. E não é assim que Não, funciona. mas, Não Li, é uma tabela periódica, Você concorda que essa filosofia vem do alopático? O alopático Sim. funciona assim. É de pirona pra tudo. Pra dor, de Isso, pirona. um comprimido de 1 por grama quilo, quanto você pesa? de... Pimba. Sim. Faz atividade física? E eu troco muito com os meus Foda-se. amigos Foda-se. médicos, principalmente com a Carol. A gente troca muito isso, porque ela tem uma... Salve, Carol. Assista o conteúdo dela, ela é Amiga sensacional. maravilhosa. Eu falo que todo médico tem que ser... Se todo médico fosse como a Carol, acho que o mundo tava salvo. Ai, que fofo. Porque Olha. ela fez eu desmistificar o preconceito mesmo que eu tava tendo, porque eu tive... Nessa internação, eu passei por tanto ódio, com tanto médico, com tanta negligência, porra. né? Que eu comecei a não ouvir os médicos Não e quero falar... saber de médico, "Não até quero conhecer a saber." Carol. Até eu conheci a Carol, o Dr. Gustavo Montoni, até eu conheci outros, a doutora Donai, o Dr. Lauro. Esses né? dois eu não conheço, mas o Gustavo Montoni e a Carol são parceiraços. Tem Inclusive, conteúdo. não sou contra a ciência alopática, gente, não é isso. Não, As coisas não, de jeito funcionam, nenhum. elas se conversam. Inclusive, dá pra você tirar as medicações tomando CBD, ou incluir o CBD como coadjuvante, ou deixar ele como protagonista. Existem, você entende? Existem várias vertentes, as pessoas, as coisas, as medicinas, as ciências, elas se conversam. E não é assim, virar as costas, né? Mas vou te eu acho fazer- que tem uma acessibilidade ali de um uso de pirona, por exemplo, né? De um Paracetamol. uso de paracetamol, de um uso de Nossa, morfina. limesolina. Não, Eu sou chato limesolida. pra caralho. Eu vou te fazer mais uma pergunta porque eu sou chato pra caralho. A minha pergunta é: quando você fala de isolados, Letícia, não balança a cabeça positivamente, viu? Eu vi. É retórica, não é pra gente concordar, não. E você não pode fazer isso. Não pode. Mas você é chato, tudo bem. Eu sou chato, tudo bem. Muitas pessoas falam que os isolados. Isolado obrigatoriamente é sintético. Obrigatoriamente não? Não. Não. Tá. Porque muitas pessoas falam que isolado normalmente é sintético. E quando você fala de Isolado é sintético. isolado. Sintético é sintético.
Você isola algo. Você não separa o joio do trigo. Você está isolando algo. Tudo bem, está isolando em laboratório para aplicar para uma... Aí você está usando a ciência para aplicar para alguma uma dor, né? Uma É que patologia. uma vez a gente perguntou, eu perguntei isso E aqui. existem os sintéticos criados em É, laboratório você pode para auxiliar, né, nessa questão de aplicação terapêutica também. E quando você perguntou... Que a resposta- funciona, que é onde resposta da pessoa a farmácia entra. É mais fácil sintetizar isolado do que separado. Isso que eu ia falar. Eu ia falar fito. exatamente isso. Eu ia É falar isso. assim, Isso. você Exatamente. quando a farmacologia envolvida em Aí é isolar é cara demais. É cara, mas é necessária. E aí é onde a gente entra com a importância das associações. Mas você tá vendo? Quando você faz uma pergunta, a convidada que manja, ela faz... Você Veja fala, bem. você fez uma pergunta boa. Mandei bem. Mandei Muito benzão. boa, mandou muito bem. Tá vendo? Muito isso bem, que Felipe. importa. Delícia, eu adoro responder isso. Porque é onde a gente tem que ver o bom senso. Existe espaço para todo mundo. Porque precisa se isolar para ter aplicabilidade terapêutica para determinadas doenças. Porque eu não vou ter um para tudo, né? Lembra que a gente Sim, falou? não podemos ter um Não bombril. podemos ter Não. um bombril. Não existe. Não existe para nada. Nem medicina alopática, nem medicina canábica, né? Mas a gente tem que entender as aplicabilidades, é por isso que entra a ciência. É por isso que isolamos em laboratório para aplicar em algo. Por exemplo, eu vou aplicar para epilepsia, é mais utilizado o CBD. Para epilepsia, ok. Isolado, em laboratório. Por quê? Aí entra aquela questão que a gente conversou da anandamida, da produção, né, do crescimento. E aí a gente precisa entender que aplicando o THC ali vai mais prejudicar do que ajudar. Como tudo na vida, tomar muita água vai prejudicar mais. Exatamente. Então é aí porque Vai eu ajudar digo, naquele tem momento. espaço para todo mundo. Aí tem o broading, o full, é onde entra todas essas aplicações das formas farmacêuticas. Perfeito. Né? Não existe só um isolado e um sintético. Não, existem inúmeras e vai vir muitos aí. Você tá falando de... Hoje a gente tá falando de mais ou menos 150 que tem estudos contundentes. 200 e até o momento 200, eu olhei uma por uma do Canaquis. Deus. Então vou acreditar nela. Eu tô com 60 na cabeça, Pra mas mim é já deu. 200. Tem 200 e tantas patologias Não, eu tô relacionadas. falando de... Desculpa, Você não terminou a tua pergunta. Aplicável Não, canabinoides. Quantos canabinoides tem estudados hoje com estudos contundentes? Eu ouvi 150, mais ou menos. Mais, eu acho. Dá Tá. mais de uns 200. É, E tem a mais, mas mais- com estudo contundente são 8. Estudados. 8, CBG, CBN, THC, THCV, THCA. Tem bem mais. É, porque eu não CBD. considerei o A e os alcoóides então, aí, os existe- ácidos, eu não e- considerei. é, Mas a gente exato. pensa assim, CBG, CBN, CBA, CBD, THC. THC8. Delta 8, né? Delta Delta, 8, Delta Delta- 9, Delta 8. São bem mais. Bem mais. Não é só isso. Porra! O outro tava ali, ó. O outro... É CDB, poupança, título de capitalização. Não é disso que ainda. Desculpa, confundi. Thiago Silva, Militão. Porra. Thiago Silva Militão, pombo. Mas assim, considerando os A's e os C's aí, vai subir Aí é a muito. larica, né? Que vem do THC, do Delta 9, do Que é o Delta quê, né? 8. Que é Vamos o- falar disso. Pergunta pra você. Você usa alta dosagem THC, certo? Você sente a brisa? Hoje eu sei que minha brisa ela é extremamente focada, porque eu também tenho TDAH. Você falou. Você tem há muito tempo, você sabe que tem TDAH? Eu já sabia... TDAH. TDAH. É, muito hiperativa. Muito. Mas você tem atenção, porque senão você não estudava. É porque eu desenvolvi isso Hiperfoco. desde a minha... Hoje eu tenho muito hiperfoco, porque eu desenvolvi isso desde criança, porque não se sabia naquela época que era Sim. TDAH. Não, era a chinelada Né? que resolvia. É. E aí eu odiava Bagunceiro, barulho. chinelada. Sempre odiei barulho pra estudar. Então eu colava nessa época que eu estudava muito na escola e tal, que eu me internava dentro do quarto. Real, eu gostava de fazer isso. Eu desenvolvi o hiperfoco porque eu pedia para as pessoas na minha casa não me atrapalharem e eu grudava assim bilhetinhos, eu estou estudando, não me atrapalhe. E aí eu colava Casa na do porta ruído e ser do meu atrapalhada. quarto. Você só não escrevia não enche o saco pra não apanhar da sua mãe. Eu xingava todo mundo, às Não, vezes quando eu depois que ouvia entrava. barulho, nossa. Que legal. Excelente. E aí eu comecei a entender o que era o hiperfoco aí. E aí, com muita terapia e muita coisa, fui entender que eu tinha TDAH real, assim. Sim. Real. Carol, também minha amiga psiquiatra, ela... ontem até ela falou, amiga, eu acho que a gente precisa
precisa entrar com um alopático aí, porque tá demais. Vamos dar um tirinho. Mas ajudou muito com o THC, Então com o você CBD. não chega a ter a brisa, aquele Eu tenho. Mas como você já tá no outro lado, a brisa quase que só te equilibra. Hoje eu não tenho mais muita brisa. Eu tenho mais brisa quando eu superdoso um pouco mais. Por exemplo, tomei 2 gotas a mais, aí eu tenho um pouco de brisa. Aí eu fico um pouco meio brisada, meio morgada, assim. Às vezes eu não curto, às vezes eu curto. Eu vou falar uma coisa pra você. Normalmente nossos conteúdos aqui duram 1 hora. O Miguel mandou pra mim há 2 minutos atrás que já faz 1h30. Jesus! Nossa, uma loucura, né? 40 minutos perdidos. Mais do que a gente conversou Mais antes. 40 minutos perdidos. Caraca, Não, mas assim, gente. a gente tá cumprindo nossa missão, Miguel. A nossa missão, Mano, é informação, trazer velho, na informação. moral. É muita, dá pra com gente ficar conteúdo, aqui sem Sabe por quê? preconceito. anos falando Só disso. pra vocês desembestaram a falar, vocês dois aí. Desculpa. Eu falei dos canabinoides, porque você falou do isolamento. E cada canabinoide tem uma chavinha, uma fechadurinha ali que ele se encaixa e que ajuda num determinado ponto. O corpo reconhece Como isso. ignorante que sou, a minha pergunta é: o ideal, não é o que vai acontecer, provavelmente não nos próximos anos, mas o ideal seria isolar todos e fazer uma dosagem de cada um por paciente. Falar, ó, você vai usar 5 gramas de CBD, 2 de CBN, 1 de CBG. Eu acho que não por paciente. A gente precisa começar num macro, né? Isolar, como já está sendo feito pela medicina, né? Pela ciência, que é por patologia. Então, você entende uma patologia, você sabe de onde começa, e por isso que já existe isso dentro da medicina, dentro da aplicação pesquisa clínica e pesquisa experimental, que é o isolamento, né, desses canabinoides e a aplicabilidade dentro de cada grupo. Então, A você tem eficiência um grupo... de cada canabinoide aí. Você tem um grupo de corte, que você tem um grupo de corte, você tem um grupo de clínica, que você já sabe o que a pessoa tem ali, né? Uma patologia já. Então, na medicina, a gente já começou a fragmentar isso dentro da ciência. Que é basicamente o que eu estou fazendo na minha pesquisa, né? Tá. Então, a gente está entendendo... Eu estou criando lipossomas, que são nanopartículas, englobando esses canabinoides dentro da nanopartícula. Então, estou fragmentando THC, CBD e em alguns outros canabinoides para aplicar na dor, dentro do in vitro, para entender se aquela célula que tem dor, né, como uma célula de endometriose, aí a gente tem os marcadores moleculares, que é dentro da pesquisa, para poder entender se aquilo está funcionando ou não. Então, isso já se existe, por isso que a gente sabe que o CBD serve para isso, o THC serve para aquilo, o CBN serve para aquilo. E que existe também não só a larica, mas o THCV, que ajuda no emagrecimento. Já ouvi falar disso aí. Já ouvi falar bastante disso aí. Eu vou Mas falar- ficamos com a larica porque precisamos ser boladão e aí ajuda a comer frango e ovo. É isso. Olha, eu queria te agradecer demais. Obrigada. Aline, sensacional. Obrigada. Muito obrigado, Obrigado. por ter vindo. Muito conhecimento. Que é isso? E a casa tá aberta. Desculpa, Pelo É amor que de o Deus. Miguel falou uma piada E- escrota. E a casa é tá isso. aberta para você. Se você quiser discutir, divulgar, qualquer coisa, a casa... Inclusive, eu divulguei ontem o sua. conteúdo dela, que quando vocês assistirem já vai fazer 1 mês, mas ela foi. Você vai amanhã, né? Na Câmara. Nós temos um movimento ativista de várias pessoas, porque todos são importantes, Várias não só a parte de mulheres, medicina, inclusive, várias que eu achei mulheres. sensacional. É uma bancada Só de mulher. que a gente movimenta todos os espectros da maconha, né? Tanto do ativismo, quanto do médico, quanto do jurídico. E Da pesquisa. ali da pesquisa, e ali é diverso mesmo. Tá um espaço aberto para todo mundo. Todo mundo pode chegar, a gente organiza a data. E é um movimento importante que está acontecendo em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil, como a Maísa Diniz vai estar com a gente amanhã, né? Na Câmara, então tá todo mundo convidado. E muito obrigada Excelente. por Que esse isso. espaço, Nós que agradecemos. por falar disso, porque Se eu vocês amo. encontrarem a Mara Gabriele lá, fala que a gente quer Então trazer a gente muito tem que ela aqui. botar um stories. isso. pra- Tem que trazer a porque já Maísa que é Diniz amanhã, aqui também. Eu já pus, Temos que botar eu no pus stories ontem, hoje, ela porque inclusive. tem que ir amanhã. Não, eu pus ontem. Pus ontem, né? Deve estar ainda. Acho que sim, eu sou Deve um pouco tá ainda. péssima pra rede Curiosos. social. Bom, Gratidão, de verdade. Curiosos, muito obrigado por ficarem até aqui. 1h40 de conteúdo. Eu sei que esses últimos 5 minutos que ela falou sobre um monte de coisa que eu também não entendi foi gente meio lê. bugado, mas a gente põe um glossário aqui embaixo pra você Tô entender. aberta, desculpa, gente. Parece que... Gente, brigadão, Valeu, Li. Miguelão. Muito obrigado. Gratidão, gente. Miguel, Obrigadão. Lê, valeu. Até a próxima, gente. Obrigada. Ai, gente.
Nossa, cara, o tempo... Não sabe não, vou por lá. Pesquisa no Google. Se foda. Agora eu vou falar preciso ir assim, no banheiro. tem CBA, Eu tô com fome. CBC, Tá com- CBD, eu também tô com CBE, fome. CBF,